10 maiores dúvidas sobre o Jalapão. Eu sou o Vitor. E eu sou a Tatiane. E esse é o canal Liberdade com Finanças. Dúvida número 1. Como chegar ao Jalapão? É bem fácil chegar no Jalapão, pessoal. Você vai desembarcar no aeroporto de Palmas, no Tocantins, né? E de lá de Palmas, normalmente a gente compra um pacote com transfer incluído já. Então você vai procurar a sua agência, vai comprar o pacote e lá no aeroporto já vai ter um responsável de uma agência para te buscar e te levar até as principais cidades do Jalapão. Então a gente recomenda, inclusive, né, que você compre uma agência, você contrate uma agência para poder viajar. Uma outra informação também legal é porque a maioria das pessoas acreditam que o Jalapão é do lado de Palmas, né? E não é um deslocamento assim considerável. Então, muitas vezes a pessoa pensa, eu vou alugar um carro e eu vou dirigindo. É um deslocamento aí de umas 2 horas, mais ou menos, e uma estrada que é bem cansativa. Assim, 2 horas acabam virando 3, 4, de tão cansativo que é, tá? São pouco, assim, a quilometragem com estrada pavimentada. É pouca, né, amor? A maioria é estrada de terra mesmo. Qual a melhor época do ano para viajar ao Jalapão? A gente recomenda, pessoal, que vocês verifiquem as épocas do ano que não tem chuvas, né? Agora na época do verão, principalmente de dezembro até fevereiro, mais ou menos, março, é uma época chuvosa no Jalapão. Então se você puder ir nas épocas de baixa temporada e que não tenha chuvas, melhor, porque você vai encontrar os atrativos vazios, né? Primeiramente vão estar tranquilo para você visitar os atrativos e vai pagar mais barato também, tanto nos passeios como na passagem aérea. Sim. Nós fomos no mês de novembro e assim, eu considero um bom mês para ir. Porque tava vazio, então não tem grande procura, né, de turistas, não tem fila. Não. E também sai mais barato. Só que novembro é considerado um mês de chuva. Então, assim, você tem que dar sorte também, se for pegar próximo ao final do ano, de não ter chuva na época que você for. A gente deu sorte de não pegar chuva, sim, né? Ou quando chovia, já era o final da tarde, a gente já tinha feito os passeios, que são durante o dia, grande parte dos passeios são durante o dia, então a gente não pegou chuva nos nossos passeios. Então isso valeu muito a pena a gente ter ido em novembro. Terceira pergunta, quanto custa viajar para Palmas? Assim, passagem, mais ou menos milhas e pagando no dinheiro ali com a operadora? É o que eu falei, depende muito da época do ano. Se você for viajar num mês de alta procura, dezembro, julho, janeiro, você vai pagar mais caro. Então ali você pode colocar em torno de R$ 1.200, R$ 1.300. Se você for numa baixa temporada e for pagar no dinheiro, você vai pagar em torno de R$ 800, 850, né? Agora atualizando o preço atualizado. E se for pagar com milhas, você consegue pagar até R$ 600. Então você economiza aí pelo menos R$ 200 a mais do que já economizaria por ir na baixa temporada. Até isso vale a pena. Com certeza. Então, se você quer viajar, não comprou passagem ainda, quer uma assessoria, quer alguém que te faça o check-in para você, te explique como funciona, questão de bagagem, questão de voo direto, voo com parada, o que compensa mais, entre em contato com a gente aí. Vou deixar a descrição desse vídeo para você, se tiver interesse em viajar, me chamar aí no WhatsApp, que eu vou oferecer todo o suporte para você poder viajar com segurança e com toda a consultoria que você precisa aí para poder viajar e economizar na sua viagem. Pergunta, melhor ir com guia ou por conta própria? Bom, eu super indico ir com guia. Inicialmente nós tínhamos a pretensão aí de viajar por conta própria, mas após estudar, analisar feedbacks de outros viajantes, assim, nós chegamos à conclusão de que não dá. Por conta própria é arriscado, você fica muito à disposição aí do clima, porque se chover e você não estiver com o carro ou não tiver experiência ali, né, de trafegar pelas estradas, você vai realmente acabar ficando na mão, como nós já vimos, né? Sim. Vários ali, inclusive tinha um carro que tava quebrado e o guincho que foi buscar o carro também tava atolado. Então pra você ver como até o pessoal da região, se você não tem ali o hábito de passar, acaba ficando na mão, tá? E não basta só uma informação legal que o nosso guia deu, é que não basta só estar com o carro 4x4. Tem todo um preparo que o carro tem que ser feito, tem o pneu, né, que tem que estar ali configurado para as estradas de lá, que tem muita costeleta, muito buraco, areia.
Costeleta? Não é? Não. Valeta, quer dizer? Não, aquelas costeletas, aquelas que ficam assim. Não existe costeleta, não. Não existe essa palavra, não. Inclusive, pessoal, uma outra informação legal é porque o guia, ele vai fazer todo o preparo da sua rotina, né? Vai passar os passeios, Sim. os restaurantes, o hotel. Já já a gente fala sobre o pacote, como é que funciona tudo certinho. Mas um bom guia é indispensável, porque nós, por exemplo, nós viajamos, né? E o nosso guia ia configurando todos os passeios. Então, antes de ir, por exemplo, almoçar, vamos primeiro no fervedouro, porque vocês vão pegar o fervedouro vazio e o pessoal, depois que almoçar, vai pro fervedouro. Então, para que disputar o fervedouro com outras 4, 5 pessoas? Vão primeiro no fervedouro e depois vocês almoçam. Então, ele tinha toda essa parte da estratégia, né, dos passeios, da configuração, e os guias se conversam, gente. Então, eles sempre vão ali trabalhar para conseguir fazer o passeio o melhor possível, tá? Então, guia é o investimento. 5. Onde se hospedar? Lá no Jalapão, existem 3 cidades, basicamente, que são conhecidas, né? Por você se hospedar para poder fazer os passeios. Que são elas. Quais são as cidades? Esqueci. Ponte Alta de Tocantins, primeira cidade, que é a cidade mais conhecida lá. É a primeira cidade que você vai se hospedar. Por lá você vai fazer os passeios da região, né, de Ponte Alta do Tocantins. A gente se hospedou lá, então a gente vai deixar aqui uma recomendação também de hospedagem para vocês. Vai deixar na descrição também. E que mais, amor? Na minha opinião, o Ponte Alta foi o melhor hotel, assim, que nós ficamos, em questão de infraestrutura, né? Tinha a piscina termal, piscina normal, aquecida. Então, assim, questão de infraestrutura, na minha opinião, foi... É claro que nós encontrávamos lá sempre um sapinho, um gatinho, né? Coisas que é normal, né? Pra quem tá em contato com a natureza. Com o turismo é isso. Mas, em questão de infraestrutura... Gente, tem lá um drink com açaí maravilhoso. A pousada que a gente ficou tinha um barzinho, tinha uma piscina... Café da manhã um maravilhoso. canto ali, um café gostoso também. Então, uma cidade para você ficar Muito é Ponte bom. Alta do Tocantins, é a primeira cidade, né, mais conhecida do Jalapão, não tem erro. Sim. Já Mateiros. existem mais outras 2 cidades, que é Mateiros e São Félix. A gente ficou hospedado em Mateiros, mas a gente não recomenda que vocês fiquem hospedados lá, porque assim, a cidade ela não oferece uma estrutura tão boa quanto Ponte Alta e São Félix, e ao mesmo tempo os hotéis, por consequência, os hotéis e pousadas também não têm a mesma infraestrutura de Ponte Alta e de São Félix. Então, se a gente fosse recomendar um roteiro aí de uma semana, fique metade dos dias em Ponte Alta e outra metade em São Félix, né, amor? Mas vale lembrar também que o guia, ele já vai ter ali os hotéis todos pré-determinados no pacote. Então vale a pena também vocês se informarem com o guia, né, quais são os hotéis e quais são as cidades ali que vocês vão estar hospedados. São Félix, inclusive, tem uma pousada que a gente visitou, onde fica um dos melhores fervedouros que existem aí, que é o fervedouro Bela Vista. Ele fica no interior da pousada de São Félix, uma pousada de São Félix. Então, se você tem essa oportunidade de se hospedar num local que tem abriga um fervedouro maravilhoso para você à disposição ali 24 horas. Esta pergunta, é um bom lugar para ir com crianças? Bom, e eu vou te responder que depende. Depende bastante da idade da criança, né, e da disposição ao risco da família como um todo. Se a criança ela for pequenininha, até uma idade que, por exemplo, já ainda não saiba nadar, não sabe boiar ali direito, eu não indico, tá? Porque realmente vai ser uma preocupação excessiva ali com a criança, porque a maioria dos passeios, querendo ou não, é nadando, é entrando em rios, ou entrando nos fervedouros, e aí se a criança não sabe nadar, não vai aproveitar com tanta qualidade, né? E a família como um todo vai ficar ali preocupada. Mas se a criança já sabe nadar, já é uma criança que tem autonomia na água, aí... E aí pode curtir. E aí eu já acho legal. E aí eu já acho legal a criança ir, né, a família ir, porque realmente são passeios que tem ali, né, amor? Tem uma acessibilidade, são passeios que tem, querendo ou não, uma infraestrutura bacana. É um ou outro que é mais complicadinho, assim, mas pouca coisa. Quem nunca foi pro Jalapão acha que você vai fazer muitas trilhas lá, né?
tem muita trilha, mas assim, não é a realidade de lá. Não. Muito dos passeios você já vai de carro e já encosta praticamente na frente do atrativo. Então você não vai ter que se deslocar a pé por longas distâncias. Então uma criança ali que já tenha uma certa autonomia, 6, 7 aninhos ali, ele já consegue aproveitar legal com a família, não vai ter problema algum. A trilha mais longa que nós fizemos foi, se eu não me engano, 300 metros. Então bem pequeno. Que foi da Pedra Furada, né? Sim. 7ª pergunta. Quais passeios são imperdíveis? Então a gente pode dividir os passeios em fervedouros, né? Que o pessoal gosta muito de ir. Sim. São muitos fervedouros lá. A gente pode falar que o principal é o da Bela Vista, que é o maior e mais bonito, mais instagramável. Então, fervedouros, a gente, acho que é um consenso da gente, né, amor? A gente gostou do Bela Vista. Cachoeira do Formiga, né? Cachoeira do Formiga, maravilhosa também. É uma água azul, cristalina. Você pode aproveitar a cachoeira lá, curtir bastante. E uma pergunta legal, uma informação legal. Na Cachoeira do Formiga, tem uma parte que realmente tem uma correnteza maior, para quem gosta de mergulhar, nadar, como por exemplo o Vitor, é um prato cheio. E tem uma outra parte ali já do lado, que é uma espécie de uma piscininha formada pela própria cachoeira, que para quem não sabe muito bem nadar, como eu, né? É uma região ali mais calma, mais tranquila, então dá para agradar aí os dois públicos. E o rio também, cachoeira entrando nessa fervedouro, depois cachoeiras, agora rios, tem a prainha do Rio Novo, que é um negócio bem diferente, né? Sim. Tem uma prainha mesmo, de água doce, de rio. Sim. Então você vai curtir bastante lá. Quem gosta, como eu gosto assim de rio, dessas coisas, vai aproveitar bastante. Não tem muita infraestrutura, né? Infraestrutura era mais complicado, assim, banheiro era um buraquinho mais no chão, então a infraestrutura como um todo na prainha, porque é um lugar que tem a preservação, tem todo aquele aspecto de preservação ainda envolvido, né? É o maior rio, se eu não me engano, da cidade, né? Com água potável. O que você vai achar ali em todo lugar é as redes que a gente fala, né? Sim. O pessoal fala até que vai, na hora do almoço, vou curtir minhas redes sociais lá. É a brincadeira deles. Eles vão pra rede, vão descansar depois do almoço. Então essa é o grande barato ali, depois do almoço você descansar. Sim. Então, lugares que a Ana falou, infraestrutura, alguns tem mais, outros tem menos, então vai depender do passeio que você vai fazer. Então consulte o seu guia também, né, quando for fazer o passeio, se aqueles locais que ele programou para você viajar, se eles possuem uma infraestrutura legal, principalmente banheiro, principalmente uma rede de Wi-Fi ali, se você não consegue se desligar da internet. Então isso tudo é importante. E também tem a parte dos canyons, né? Canyons também. Canyons também são bem legais. A gente gostou do Canyon Suapara, a gente viajou, a gente conheceu muito esse lado do Canyon, a gente achou bem diferente, que você entra mesmo no Canyon, né? Você vê ali como que funciona a nascente da água, né? E outra coisa também, amor, as dunas do Jalapão. As dunas. Dunas também maravilhosas, também famosas lá. O então pôr do sol. Pra tirar uma foto lá, né, amor? Foto jogando areia pra cima. Vou deixar aqui, ó. Próxima. Vai ter uma aí. Foto. E a gente vai deixar também o contato do guia na descrição. O nosso guia lá, Júnior. Ótimo guia, o cara nota 1000, não tem tempo ruim. Não. Tava com a gente lá desde de manhã na saída, se hospedava nos mesmos hotéis que a gente, inclusive. O que facilitava, né, esse deslocamento. A gente já ia no carro dele, ele já tem um carro 4x4, já conhece todo o Jalapão, conhece Serra Gerais também, então é um cara excepcional para acompanhar vocês na viagem. E é legal porque o Júnior, ele é um guia, assim, sem tempo ruim, né? Então, muitas vezes, Júnior, eu preciso ir numa farmácia. Ele mudava, adaptava ali para passar por uma farmácia. Júnior, mercado. Ele passava no mercado e já levava nos mercados mais, assim, em conta, né? O que precisa levar para cada passeio, quais os riscos de cada passeio, por exemplo, ela viajou lá, a gente conheceu lá, esqueci o nome. Qual? As dunas, não foi dunas, foi a Pedra Furada. Pedra Furada, lá tinha um risco com as abelhas. Ele explicou pra gente que já ocorreram acidentes com as abelhas, né, pra tomar cuidado, não fazer barulho. Então todas essas dicas aí que vão sendo dadas ao longo dos passeios, elas fazem a diferença. Se você não tiver ninguém ali pra te orientar, vai ficar complicado. E faltou.
A Lagoa do Japonês, pelo amor de Deus. Lagoa do Japonês, é claro, Lagoa pô. do Japonês. Nossa, imperdível. Um dos primeiros dos mais passeios que a gente bonitos, fez. na Os minha primeiros, e a gente amou, porque uma água cristalina, assim, maravilhosa. A gente até se arrependeu de não ter uma GoPro pra poder filmar, né, como Sim. deveria. Mas, assim, é um lugar maravilhoso, imperdível, que você tem que conhecer. Sim. E até uma coisa legal, né, que assim, eu notei um diferencial do guia, é que o Júnior, ele é gente como a gente. Então ele entrava na lagoa, ele sabia que eu tinha um pouco de medo ali por não, né, ser um as na natação. Então eu tenho um pouquinho de medo mesmo na natação, ali em nadar, em bicho, em aranha, né? Não é muito meu, não é muito comigo. Não, como vocês já viram, não é muito comigo. Então ele entrava, ele foi entrando, foi na frente, mostrando o caminho, né? Ele sempre andava olhando assim pro chão para ver mesmo se não tinha cobra, se não tinha aranha. Então assim, é um guia atento. Qual o valor médio dos passeios e da alimentação? Os passeios são mais ou menos tabelados o preço, então vai depender da época do ano que você for. Se você for na época da baixa temporada, como a gente foi, você vai pagar em média ali 40, 50 reais cada passeio. Então é uma taxa que você paga ali na entrada normalmente. Tem lugares que tem estrutura de cartão de crédito para você pagar com cartão, tem outros que não vai Só é ter Pix. só por meio de Pix. Então mais ou menos esse preço aí, não vai fugir muito disso. E a alimentação também, né, amor? O que é a alimentação? Era por volta disso também, eram uns 30, 40 reais. Normalmente a alimentação ela é mais feita pelas famílias. O que levar para o Jalapão? Ah, a gente levou roupas, né, de calor mesmo. A gente foi numa época bem quente, então a gente levou camisa regata, short, roupa que você normalmente usa para ir pra praia mesmo. Não esqueci de levar repelente, principalmente, levar protetor solar. São aquelas coisas. Se você tiver um chapelão daqueles que protegem do sol também é importante levar, que em alguns Sim. lugares você vai fazer O uma sol lá caminhadinha e pega tal. ferro. E roupa de banho, né? Claro, que você não pode esquecer. Aquelas térmicas com fator solar. Pra quem é mais branquinho e tal, gosta de Importante. ficar totalmente protegido, uma roupa proteção UVA, UVB lá. E basicamente isso. Snorkel. O snorkel, máscara também para legal. mergulhar, para quem gosta de mergulhar, levar esse material de mergulho. Legal. E é isso, Protetor pessoal. solar. Já falei. E para as meninas, não levem shorts jeans, tá? Não tem espaço para usar isso. Eu levei, ficou tudo na mala. É shortinho assim de academia, gente. É roupa mais leve possível, porque ela é calor e úmido, é quente e úmido. Então, roupa pesada não dá. E última pergunta. Como funcionam os pacotes, né, do guia? E vale a pena? Bom, os pacotes do guia normalmente é um pacote fechado, né? Nós chamamos de pacote fechado porque ele vai incluir ali o transfer, que é tipo buscar no aeroporto, levar até o hotel. Vai incluir também a parte de as diárias no hotel, então tudo isso já está dentro do pacote. Vai ter também a inclusão, normalmente, das refeições, então café da manhã, almoço, janta. O que não está incluso são realmente as bebidas, sobremesas, se você quiser tomar algum docinho, comprar algum souvenir, isso realmente, passagens aéreas também não está incluso. E também você vai ter ali todos os passeios já, tudo ali dentro, e é claro que eles são tudo feitos pelo carro do guia. Passagem é com a gente, viu, gente? Vê aí, olha aí na descrição que a passagem é com a nossa conta. Sim. A gente já manda a passagem e o contato do guia pra você já. Tá vendo? Olha aí, um pacotão. Normalmente, a diária do guia, ele varia bastante, né? Mas o que normalmente acontece na baixa temporada, tá, gente? Deixando isso claro que na baixa temporada, é ali por volta de uns 300 a 500 reais a diária. Só que vale a pena, né, amor? Vale. Pela tranquilidade, vale a pena. Vale tudo. Porque você vai despreocupado, você não precisa gastar um neurônio. Você vai despreocupado, ele faz tudo pra você, te leva pra comer, você já tem toda aquela preocupação. Então, na minha opinião, vale muito a pena, assim. Porque a viagem que você poderia gastar um pouquinho mais para ter tranquilidade de poder viajar com alguém dirigindo para você, alguém levando, você não vai ter a mesma tranquilidade se você for lá alugar um carro 4x4, né, tomar essa cautela, mas assim, pode acontecer de o carro quebrar e você não ter o suporte de alguém, né, não ter uma agência lá que esteja amparando a sua viagem, você vai pagar caríssimo num guincho. A gente viu até em guincho, inclusive, atolado lá, então se você acha que é tranquilo, eu vou 4x4, igual eu pensava, vou lá, vou alugar. A gente viu o carro 4x4 com o eixo quebrado, a gente viu o guincho quebrado. Então,
tenha uma estrutura de uma agência. Não seja teimoso, não queira economizar, que o barato sai caro no final das contas. Sim. O que nos passaram é que um guincho para chegar até lá no Jalapão e realizar ali, né, uns R$8.000, a partir de R$8.000. Então, é o barato que vai sair caro, né, se precisar. E lembrando, uma outra informação legal, rede de telefonia não funciona bem lá, viu, gente? Claro, Vivo, eu fui com Claro e Vivo, 2 chips. Nenhum dos dois funcionava direito lá. Realmente lá é o Wi-Fi. Internet do celular, aquela 3G, 4G, esquece. Só nas pousadas também. As pousadas normalmente tem alguma internet. Porque tá na cidade também, né? Sim. Mas pros passeios que são mais distantes... Principalmente Ponte Alta e São Félix, tá? Que vão ter uma estrutura, as cidades que funciona melhor essa rede de internet móvel, tá bom? Então são essas 10 perguntas, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, podem deixar aí nos comentários. Coloquem aí a sua dúvida que a gente vai ter o maior prazer de responder, de poder esclarecer para vocês viajarem tranquilos, não terem problemas durante e após a viagem, né? Tá bom? E se querem comprar a passagem, chama a gente aí, que a gente vai dar todo o suporte, toda a consultoria, tudo, explicar certinho, bagagem, o que levar, o que não levar, tudo que você quiser. E se falar que veio do canal, ganha desconto. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.